BIM trouxe uma mudança temporal em relação ao fluxo de trabalho de projeto. O que acontece é que os projetos funcionavam de uma forma linear. A arquitetura entrava primeiro, a estrutura depois, os projetos de instalação e os outros projetos de engenharia entravam de uma forma sequencial. E agora, a partir do BIM, essa mudança foi radical, porque além de você trabalhar paralelo nos projetos, quer dizer, as equipes trabalham de forma paralela, ao mesmo tempo desenvolvendo as diversas partes de projeto, o anteprojeto e depois o projeto executivo. Até os estudos preliminares já começam com todos os profissionais envolvidos. E também é muito interessante que a orçamentação era, inclusive, posterior ao projeto, quer dizer, se terminava todo o projeto para depois fazer a orçamentação. E agora não, cada vez mais o orçamento passa a ser uma disciplina de projeto, como todas as outras. Olá, boa tarde. Bom, vamos então a nossa agenda aí de hoje. Eu tenho uma primeira parte aqui que vai falar um pouco do fluxo de trabalho mais entre a arquitetura e a engenharia estrutural, e uma segunda parte que vai falar mais justamente da orçamentação, até por conta do lançamento do OrçaBIM, né? Então, a agenda que temos é essa aqui: a engenharia estrutural e a orçamentação no fluxo do processo BIM. Existe um sistema operacional para o BIM. Eu vou citar essa teoria aí para vocês. A evolução do fluxo de trabalho do projeto em relação ao lançamento estrutural baseado na arquitetura. A interoperabilidade e os fluxos de trabalho entre as disciplinas de projeto. A questão do detalhamento de armações das peças de concreto armado e os respectivos entregáveis. O que está entregando e o que a gente pode fazer em relação a isso. Trabalhando com o I do BIM, saindo um pouco somente do foco na modelagem. Os especialistas nas disciplinas do projeto precisam conhecer o sistema operacional BIM? A pergunta que eu faço. E a segunda parte, que seria mais voltada para a disciplina de orçamentação, seria agregando informações de orçamento aos modelos BIM, aproveitando a experiência acumulada em orçamentos pelos sistemas convencionais do passado recente, o orçamento colaborativo em modelo BIM federado. Esse é um conceito novo, a partir de um novo software, que é o OrçaBIM. O OrçaBIM vinculando modelos e orçamentos completos ou etapas definidas a cada modelo. Os critérios de pesquisa de propriedades do OrçaBIM nos modelos. O OrçaFácil Web, seus relatórios de memoriais de cálculo de quantitativo. E o OrçaBIM em relação a modelos IFC. Quer dizer, ele sendo basicamente um plugin Revit, como funciona em relação a modelos IFC. Bom, esse gráfico é um gráfico conhecido da BDI, que ele esmiuça o processo BIM, só que eu vou mostrar aqui, para vocês deve estar horrível aí de ver, então eu vou colocar aqui mais próximo, para vocês terem uma ideia. Bom, aqui no meio, você tem o desenvolvimento praticamente de todas as disciplinas do processo BIM. Nessa parte de cá, a gente vê que o lançamento estrutural e o engenheiro calculista entram em fase bem preliminar, né? Praticamente antes do outro projeto, onde ainda está se fazendo estudo de viabilidade. O que eu tenho visto agora com o lançamento do OrçaBIM é que é uma coisa bem interessante, porque a gente via que nesse fluxo de trabalho aqui, que é recente, é o fluxo de trabalho BIM da BDI, dos cadernos da BDI que muitos de vocês devem conhecer, você vê que o orçamentista ele entra aqui, ó, quase no final, né? O que é mais ainda dentro do processo de projeto, quer dizer, o que não acontecia anteriormente. Se terminava todos os projetos, ninguém falava em orçamento, o orçamento só era feito lá depois que a obra ia ser contratada. E às vezes nem tinha orçamento, né? Que a própria construtora, a própria licitação fazia isso dentro do fluxo de projeto.
Então, é a nova disciplina, vamos dizer assim, de projeto, que entra junto com as demais disciplinas. E a minha ideia, hoje, eu faço no escritório, num projeto de estrutura, eu já faço uma boa parte do que depois o orçamentista vai complementar ou melhorar, mas vocês vão ver como é que é essa utilização, essa entrada do orçamento já em fases também bem preliminares do projeto. Bom, o que eu falei em relação a esse sistema operacional para o BIM? A minha teoria é que não adianta os escritórios de projetos de engenharia, que são os projetos de estrutura, instalação e todos os outros, espernearem um pouco em relação a isso. Existe um sistema operacional BIM, sim, e esse sistema operacional BIM é o programa que a arquitetura usa. Então, se a arquitetura usa uma plataforma Autodesk, por exemplo, esse sistema operacional ele é o Revit. Se a arquitetura usa a plataforma da Graphisoft, esse sistema operacional BIM é o ArchiCAD. E se você usa a plataforma da Bentley, esse sistema operacional, a tendência vai ser os produtos do Open Building, agora que é o antigo Ecosystem. A Ecosystem. Então, existe sim um sistema operacional, porque o que acontece? A arquitetura ela vai depois gerar um projeto executivo. Então, esse projeto executivo e esse modelo, vamos dizer assim, embora ele possa ter vários links, vários projetos, vários modelos linkados e uma série infinita de informações, você tem que ter isso concentrado, você tem que ter uma forma, no modelo federado, de você setorizar, mas você ter isso de uma forma organizada dentro desse modelo. Então, você tem um sistema operacional BIM, sim, e esse sistema operacional BIM é o programa que a arquitetura usa. É o que a gente tem notado durante o fluxo de trabalho com equipes trabalhando em processo BIM. Bom, em relativo ao lançamento estrutural, a evolução do fluxo, quer dizer, não é só o BIM em si, as próprias ferramentas de trabalho que foram necessárias, que foram desenvolvidas para que o processo acontecesse, já trazem melhorias significativas a cada uma das disciplinas. Aqui é a evolução do fluxo de trabalho do lançamento estrutural, quer dizer, a gente começou fazendo esse lançamento em papel transparente, porque a estrutura tem um problema, né? O problema é que eu corto a estrutura, a realidade e olho para cima, quer dizer, o que eu vejo numa planta é de baixo para cima, a arquitetura corta e olha para baixo. Então, eu preciso ter transparência para poder lançar a minha estrutura. A gente fazia isso com papel vegetal. Depois veio a era CAD, onde você passou a fazer isso com as layers, mas fica bem mais fácil você fazer um lançamento estrutural se você tem uma facilidade de você recortar, visualizar, criar recursos gráficos, como aqui, por exemplo, aqui as vigas cortadas estão em verde. Então, a visualização para o lançamento estrutural nas ferramentas BIM é muito mais simples do que todos esses antigos processos, inclusive o próprio CAD, porque eu tenho como tomar decisões imediatas a partir do modelo 3D. Aqui uma prova disso, aqui novamente o símbolo desse grupo que o Tom falou, do Aprenda BIM, porque foi realmente um grupo bem interessante na divulgação inicial do BIM, né, e ainda é. Então você vê aqui nesses modelos como é bem mais simples, né? Como é bem mais simples você ver o que está acontecendo na estrutura, principalmente em pavimentos aqui, como casa de máquinas, caixa d'água, que a gente tem que, se bobear, você deixa alguma coisa sem apoiar. Então é muito simples você ver isso através de um modelo 3D. Bom, falando agora um pouco do fluxo de trabalho entre arquitetura e estrutura. E depois eu vou fazer o link em relação, vocês mais tarde, na segunda parte dessa palestra, vocês vão ver como é importante
esses estudos em relação e como é importante esse fluxo em relação ao orçamento também. Bom, aqui é um fluxo de trabalho de arquitetura na plataforma Autodesk, que seria o Revit, junto com um programa especialista de estrutura que é o TQS. Então seria Revit, TQS e Revit. Como é que é esse fluxo de trabalho? Como você está trabalhando paralelamente, que essa é uma das grandes diferenças do BIM, quer dizer, antes o processo de projeto ele era linear, quer dizer, a arquitetura tinha que acabar a arquitetura para a estrutura começar a fazer estrutura e depois a instalação entrava e assim por diante. No BIM não, é um processo paralelo, onde todos os modelos estão sendo desenvolvidos, a arquitetura um pouquinho na frente, mas na parte de anteprojeto. Depois você já começa a disponibilizar todos os seus modelos em ambiente colaborativo. Então todos os projetistas já começam a ter acesso aos seus modelos já muito cedo, numa fase muito nova ainda do projeto. Então você já começa a interagir com toda a equipe de projeto numa fase que era impensável antigamente, né? Então, esse fluxo de trabalho, o que eu notei é que era bem mais interessante você, ao invés de lançar a estrutura no programa especialista, lançar a estrutura no programa que a arquitetura usa. Nesse caso aqui, que seria o Revit. Bom, qual é a vantagem que a utilização do TQS, que é um programa especialista de estrutura, tem em relação a isso? É que eu consigo levar para o TQS, está aqui embaixo, o modelo do Revit, e eu consigo também fazer que esse modelo ele seja entendido lá pelo TQS, as peças estruturais sejam entendidas como peças estruturais. Então, o fluxo de trabalho é o seguinte: eu lanço a estrutura no Revit, eu leio essa estrutura no TQS. No TQS eu faço a validação, o cálculo estrutural e a validação das seções que foram lançadas lá, e depois eu devolvo para o sistema operacional BIM, porque a apresentação final das formas eu já faço novamente no Revit, no caso da plataforma Autodesk. Então essa parte já volta para lá para ser feita no próprio Revit. Então, na verdade, o programa especialista ele funciona como para fazer o cálculo estrutural em si, né, para a engenharia estrutural, e para devolver depois, validar o lançamento estrutural feito no programa de arquitetura. Bom, o lançamento da estrutura no sistema operacional de arquitetura, ele é exportado para o TQS através de um plugin. Não é IFC. Se eu quiser, eu posso exportar em IFC, mas no TQS não é vantagem, porque ele compreende as peças estruturais. Então ele é exportado, e lá, depois lá no TQS, o TQS consegue montar sozinho o que a gente chama de árvore do edifício, né? Quer dizer, ele entende o modelo BIM e monta sozinho toda a árvore do edifício. Bom, isso ele faz através dessa criação automática de todos os níveis de desenvolvimento estrutural. Quer dizer, ele consegue entender, antigamente a gente tinha que botar cada planta de AutoCAD em cada um dos níveis de desenvolvimento estrutural. Isso não é mais feito, ele entende o modelo BIM, e esse modelo BIM ele já estabelece esses níveis de forma automática. Bom, outra coisa bem interessante também é que as alvenarias sempre foram muito difícil você lançar essas cargas lineares de alvenaria nos softwares especialistas de estrutura. O TQS ele consegue reconhecer essas alvenarias e os diversos tipos de alvenaria, quer dizer, as famílias, no caso do Revit, ele consegue reconhecer como paredes e como cargas lineares. Então, isso é um lançamento a menos no software especialista muito grande. Se você tiver uma quantidade muito grande de paredes, muito menos tempo que você tem de utilização. Então, não só ele reconhece as peças estruturais, como viga, pilares e laje, como peças estruturais, não preciso relançar nada. Então, lá no TQS, basta que eu numere elas, né, e faça os cálculos, evidentemente, como ele reconhece também as alvenarias como cargas lineares. Tá? Bom, as famílias são reconhecidas e aqui o cálculo estrutural é feito lá no TQS.
e depois ele gera um arquivo intermediário, o TQS gera através do plugin um arquivo intermediário, que é devolvido então para o Revit, através também do plugin. E lá no Revit, vou mostrar aqui para vocês, né? Essa é a devolução pelo plugin, e aqui eu já estou recebendo já do TQS um modelo lá no Revit. E aí eu começo a aplicar, você com um bom template, você começa a aplicar alguns filtros de vista para que você possa gerar a planta de forma já pelo Revit. Aqui você já vê já utilizando as ferramentas do Revit, só que o interessante é que toda essa numeração que você está vendo aqui, ele veio do TQS. Então, eu não fiz absolutamente nada do que pegar o template do meu escritório e chegar lá e aplicar os identificadores que são ferramentas do Revit. Então, a numeração não fui eu que fiz, quem fez foi o TQS. Então, já vem, além de eu validar toda a parte de dimensionamento estrutural, as formas ficam praticamente prontas se você tiver um bom template para que possa fazer rapidamente essa captura, vamos dizer assim, da numeração das peças estruturais. Bom, o TQS também exporta para outros sistemas, né? Então ele exporta em modelo FC para todos esses softwares aqui, inclusive a Graphisoft, e em FC também serve ao programa da Bentley. Bom, aqui é um outro fluxo de trabalho, é o fluxo de trabalho já na plataforma do ArchiCAD, e utilizando um outro software especialista de estrutura, que é o Eberic, né? Então aqui é o fluxo ArchiCAD, Eberic, ArchiCAD. A diferença é basicamente a mesma coisa, quer dizer, eu recebo o modelo BIM da arquitetura pelo programa especialista em IFC. Veja que nesse caso aqui não vale a pena eu fazer o lançamento no sistema operacional BIM, que seria no caso aqui o ArchiCAD, porque o Eberic não vai compreender isso como peça estrutural, então eu não tenho vantagem nenhuma. A vantagem aqui é eu fazer a leitura do modelo BIM pelo programa especialista, que no caso é o Eberic, e lá também o Eberic já recentemente, de uns meses para cá, da última versão para cá, ele já reconhece também e monta todos os níveis de desenvolvimento estrutural, montando também a árvore do edifício, que eles não chamam lá assim, mas montando também o edifício lá no Eberic, né? O ArchiCAD, ele possui tradutores específicos para AutoQI e também para o TQS, né? Para os outros programas também, a exportação aqui para o EcoSim, da Bentley. Então, existe esse recurso lá no ArchiCAD. O Eberic faz, então, como eu falei, a leitura desse modelo e já monta o desenvolvimento estrutural. A diferença é que você recebe apenas a planta de arquitetura. Quer dizer, ele monta os diversos níveis, da mesma forma que o TQS monta, e ele estabelece nesses níveis a planta de arquitetura para que eu possa fazer o lançamento estrutural já no ambiente do Eberic. Essa é a diferença. Tá? Bom, é feito então o lançamento estrutural, a validação do modelo e a exportação de volta para o ArchiCAD, né? Bom, o ArchiCAD faz essa importação, ele possui tradutores, vamos dizer assim, de IFC para cada um dos programas especialistas e com isso ele já estabelece o que é melhor para cada tipo de programa, né? A importação do modelo estrutural no ArchiCAD é bem interessante porque ele trabalha muito bem com IFC, cava, vamos dizer assim, as peças em relação por exemplo, as vigas, eles têm uma prioridade maior de material do que os revestimentos. Então, ele faz, como se fosse, quem conhece mais o Revit, seria como se fosse um join automático, né?
a partir do estabelecimento de vamos dizer assim, de um peso para cada material. Então, a estrutura é mais importante, vamos dizer assim, que a alvenaria. Então, se você tem um encontro entre uma viga de estrutura e uma parede de alvenaria, a parede de alvenaria será cortada pela viga. O ArchiCAD entende isso. Tá? Bom, aqui o modelo conjunto já do lado, desse lado aqui, ele é do lado esquerdo de vocês, né? Ele já é o modelo conjunto no ambiente do ArchiCAD, e aqui o modelo conjunto de arquitetura e estrutura no ambiente do Eberic. Tá? Existe também a possibilidade de você fazer a interação do ArchiCAD com o TQS. Eu fiz um artigo sobre isso. Eu tenho aqui o endereço, mas esse endereço é impossível de gravar ou copiar. Tem no final da palestra, tem lá o meu e-mail, se vocês quiserem anotar. Mas eles têm no blog oficial da Graphisoft, existe esse arquivo lá. É um guia de interoperabilidade entre o ArchiCAD e o TQS. Tá? Também é possível trabalhar com IFC no TQS. Bom, a questão da modelagem das peças estruturais ainda é um problema. Né? É um problema porque a nossa forma de detalhar a estrutura não é comum no mundo. Quer dizer, no nosso detalhamento de estrutura, em peças de estrutura em 2D, para que a obra entenda o que a obra está acostumada a receber, não é normalmente feito no resto do mundo. Quer dizer, essa maneira da gente puxar as barras de ferro para fora do caixão, como vocês estão vendo aqui, todos devem conhecer, não é uma representação gráfica que se consiga facilmente num software que não seja brasileiro. Né? Então, essa modelagem de armação nos softwares, vamos dizer assim, no sistema operacional, no software que a arquitetura usa, não é uma coisa simples. É possível, eu estou mostrando aqui para vocês que é possível, mas não é simples. Então, existe uma forma de você fazer isso também, que ao invés de você usar modelagem, você usar informação, usar o I do BIM. Eu consigo, por exemplo, no TQS, transformar isso em texto. Em texto eu consigo passar para uma planilha Excel, e com o aplicativo que o Tom disse que eu gosto muito, e gosto mesmo, que é o de Root, você consegue fazer a ligação entre a planilha Excel e os parâmetros do Revit, por exemplo. Tá? Muito bem, esse é o aplicativo. Né? Eu consigo, com o aplicativo da Root, ler qualquer tipo de planilha Excel e qualquer tipo de informação, e eu utilizo isso também porque já que eu não vou modelar, como é que eu faço essa informação chegar... Vou dar uma acelerada aqui. Tá? Como é que eu faço essa informação chegar no cliente? Né? Então, estou mostrando aqui para vocês, eu consigo, já no modelo, com essas informações colocadas no Revit, através desses aplicativos, eu consigo, por exemplo, fazer um link da armação que eu tenho detalhado pelo software especialista. Eu tenho aí uma viga, a viga da escada. Eu estou simplesmente mostrando aqui para vocês um parâmetro do Revit que foi preenchido através de uma planilha Excel, com aquele aplicativo, onde eu tenho o detalhamento dessa armadura, dessa viga, feita lá pelo programa especialista. Então, na verdade, eu não estou detalhando a armação lá, mas eu estou fazendo um link dessa planta de detalhamento de armação dentro do modelo BIM, dentro do modelo da arquitetura, que a arquitetura usa, que é o Revit. Ninguém reclamou disso ainda, quer dizer, ninguém me exigiu que a modelagem de armação fosse feita com esse sistema. Ninguém ainda me exigiu que a modelagem fosse feita no próprio programa, no Revit, por exemplo. Tá? Bom, mas é possível modelar as armações, tranquilamente é possível, mas dá realmente trabalho, ou você tem que usar outros tipos de recursos, né? Bom, eu vou dar uma voada aqui, mas senão a gente não vai para o principal. Bom, eu vou passar... Esses slides que eu estou passando, eu consigo resumir com esse filminho aqui.
Aqui é o seguinte, a partir do momento que eu tenho, já desde o início, o lançamento estrutural, uma fase de anteprojeto, eu consigo, com um novo programa, que é o OrçaBIM, fazer um estudo também facilmente em relação a isso, em relação a custo do que eu estou projetando. Então aqui eu estou lançando a estrutura no orçamento, de uma forma como se eu tivesse o orçamento vindo do zero, e estou fazendo o link das divisões do orçamento, do meu projeto de estrutura, dentro, por exemplo, desse item de superestrutura pavimento tipo. Então, eu estou com um link separado, eu estou com esse pavimento separado, porque ele vai se repetir no modelo várias vezes, e eu estou fazendo esse link dentro do sistema do OrçaFácil, que no caso é o OrçaBIM. Então, eu estou procurando aí uma composição de custo, estou utilizando fórmulas para... fórmulas não, estou utilizando a leitura das famílias dentro do Revit para eu estabelecer o custo daquele item que eu estou querendo. Eu consigo visualizar no OrçaBIM o que eu estou orçando e assim montando vamos dizer assim, um orçamento parcial daquele modelo, daquele link em relação àquele modelo. Tá? A partir disso, eu faço a vinculação disso ao modelo federado, que é onde eu tenho todas as repetições do modelo. Então, eu consigo ter todas os itens de custo dessa parte do meu modelo. Então, isso eu poderia fazer, eu estou fazendo para uma parte de pavimento tipo aí para a estrutura, mas isso poderia ser feito para todas as disciplinas e todos os itens orçamentários, de acordo com como você quiser particionar o seu modelo, em função de como você quer fazer a obra. Né? Então, aí eu estou fazendo a vinculação, terminando aí mais itens de orçamento, e agora eu estou fechando esse pavimento tipo, né, e pegando o modelo federado. Aí no modelo federado, esse pavimento tipo, ele está se repetindo aí, são 5 blocos, ele está se repetindo 10 vezes em cada bloco. Então eu tenho 50 pavimentos tipos desse aí. Você vai ver aí que, não sei, não vai dar para ver aí, mas aqui tem um linkzinho aqui, né? E a partir do momento que eu mando sincronizar esse orçamento, ele colocou aqui, não sei se vocês vão ver aí, mas está o número 50 aqui. Quer dizer, ele pegou todo esse orçamento do pavimento tipo e multiplicou por 50. Agora eu cheguei aqui e tirei um bloco, só para vocês terem uma ideia. Mandei sincronizar o orçamento e ele agora está com 40 aqui. Então, aqui é um exemplo para vocês entenderem o poder do software. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho um orçamento estabelecido, que eu já consegui fazer isso e gravei esse tipo de orçamento, qualquer modificação que eu fizer no modelo, ela já está refletindo automaticamente no orçamento. Então, eu tenho um suporte para eu decidir, por exemplo, seções de peças estruturais muito grande. Né? Quer dizer, a partir do momento que eu estou com um custo estourando aqui nesse volume, no volume de viga, no volume de pilar, ou no volume de laje, eu tenho como repensar isso, porque eu estou tendo vamos dizer assim, uma consultoria imediata quando eu estou projetando em relação ao custo. Tá? Bom, aqui já é a vinculação de etapas. Esse que eu mostrei para vocês lá, eu estou mostrando agora, aqui foi um exemplo, e agora eu estou mostrando para vocês num projeto real. Tá? Como é que isso é feito? Eu estou fazendo, desculpem, eu estou fazendo aqui, ó. Aqui a vinculação da parte superior, é um arquivo separado. Você faz isso com projetos maiores, né? Aqui é o pavimento tipo, aqui é a parte de cobertura e casa de máquina. Aqui é a parte do pavimento tipo e aqui é a parte de embasamento. E teria uma terceira parte nesse projeto que seria o próprio teto do subsolo e tudo mais. Então, esses são os vínculos das etapas que eu posso fazer a vinculação a um orçamento principal, que seria o orçamento federado, assim como a gente tem o modelo federado em BIM. Então, no OrçaBIM é possível também fazer o orçamento federado, né? Bom, aqui vocês estão vendo já uma etapa um pouquinho mais desenvolvida do projeto,
E aqui eu vou dar um zoom aqui para vocês entenderem. Eu estou com uma parte do orçamento aqui, porque eu posso fazer essa divisão em parte da forma que me for conveniente para o estudo que eu estiver fazendo ou para entregar a obra. Né? Aqui seria para o estudo. Então eu já tenho aqui a quantificação, aqui o pavimento tipo, eu tenho 40 tipos, tem 4 blocos, realmente. Eu tenho 4 coberturas de casa de máquina, tá? E tenho 4 também em relação ao embasamento, que seria o primeiro teto. Tá? Aqui você tem o estabelecimento dos critérios do OrçaBIM, e através desse estabelecimento de critérios eu tenho como... ele influencia um pouco a minha modelagem, como eu vou nomear as minhas famílias, por exemplo, no caso do Revit, porque eu tenho depois como fazer pesquisas com esse teto. Por exemplo, aqui eu consegui facilmente as formas do teto do subsolo, porque eu nomeei as lajes do teto do subsolo como TSS, de teto do subsolo, com espessura de 15 centímetros. Então eu consigo, sem grandes traumas e sem grandes pesquisas, separar aquele elemento que eu quero, fazendo uma modelagem específica, dando nome especificamente a uma modelagem. O OrçaBIM e o OrçaFácil permitem também que você aproveite orçamentos antigos. Tá? Então, por exemplo, se você tem um orçamento feito da forma convencional e que esteja numa tabela Excel, né, eu consigo pescar através do OrçaFácil Web as colunas onde tem os itens, a descrição e os códigos. Código é um número que é a forma que a composição de custo tem de dizer que composição é essa dentro do banco de dados. Por exemplo, dentro do banco de dados do SINAP ou do SBC, cada um tem ou do DENIT, que é o ciclo, você tem uma numeração específica que não se repete em nenhum outro banco de dados. Então, se você já tem isso aqui, se você botou na sua planilha antiga, que você se baseou nesse número, nesse código, nesse tipo, no SINAP, por exemplo, número tal, eu consigo pegar isso hoje com o OrçaFácil. Então, eu consigo reaproveitar orçamentos antigos feitos em planilha Excel. Né? Aqui já é a planilha Excel já carregada no modelo e no OrçaBIM. Então, veja bem, a partir do momento que eu tenho critérios feitos no BIM, a partir do modelo BIM, onde eu posso estabelecer, inclusive, fórmulas, eu tenho como guardar esses critérios dentro do orçamento, de maneira que eu chego a um ponto ideal, assim, que o orçamento fique pronto antes do meu modelo. Repare que se eu tiver uma construtora onde os tipos de revestimentos que eu tenho se repetem, eu consigo guardar todos esses tipos de critérios dentro do orçamento, e quando eu for fazendo o modelo BIM, esse orçamento vai se atualizando. Então eu tenho um único orçamento. Essa frase é realmente verdadeira, quer dizer, eu consigo chegar a um ponto de automatização de ter um orçamento pronto antes do modelo. Quer dizer, eu nem tenho o modelo ainda, mas eu tenho a base do meu orçamento, porque eu sei quais são os revestimentos que eu quero usar e eu sei como funciona o orçamento na minha empresa, por exemplo. Né? Bom, eu tenho um filminho aqui que ele leva 10 minutos, eu vou estourar todos os tempos, então eu vou pular ele. Tá? O que eu posso fazer depois é deixar isso à disposição de vocês, e aí quem baixa e vê o filminho completo, porque ele vale muito a pena, que é o fluxo de trabalho dentro do OrçaBIM. Tá? Bom, uma coisa bem interessante também é que não só eu consigo guardar todas essas informações de orçamentos e reutilizá-las nos outros modelos, porque, inclusive, a própria pesquisa que eu faço nos modelos, eu consigo também guardar através de um relatório do OrçaBIM. Então, vou mostrar aqui para vocês rapidamente o seguinte. Os pilares estruturais, eu quantifiquei dentro do OrçaBIM através de uma fórmula. Que fórmula é essa? Eu tenho a largura do pilar, a altura do pilar, a altura que é um lado do pilar, o outro lado do pilar, e o comprimento, que é a altura, porque é assim que o Revit chama. Né? Então eu tenho o B e o H vezes 2, vezes o comprimento, eu tenho a forma do pilar. Não é isso?
Então, para eu guardar isso, como é que eu fiz isso? A partir de uma fórmula dentro do Orsabim, eu tenho esse relatório de como eu fiz isso e o quantitativo que foi retirado. Então, toda a minha memória de cálculo de quantitativo fica guardado dentro do programa. Ou seja, eu não faço basicamente mais nada do que estabelecer os critérios. E a partir do momento que eu já estabeleci esses critérios para uma obra, eu não tenho que fazer isso novamente. Por isso que eu digo para vocês, o orçamento fica pronto antes do modelo. Tá? Aqui embaixo eu tenho o quadro estrutural, onde eu tenho uma outra fórmula que é feita no Orsabim também. E aqui embaixo o piso eu não preciso de fórmula porque ele é muito simples mesmo, ele tem a espessura dele, só tem um problema no Revit, que não há uma diferenciação clara entre piso estrutural e piso arquitetônico, ele é piso. Então você tem que ter uma forma qualquer e um critério interno de como você estabelece isso para você retirar, você conseguir distinguir bem facilmente no Orsabim em relação ao piso de estrutura e ao piso de acabamento, vamos dizer assim, né? Bom, as estimativas de custo baseadas em ambientes, isso é que a gente estava discutindo com o Tom, porque não só você pode ter uma precisão enorme em relação às coisas, você pode entrar com todos os critérios de pesquisa do SINAP, por exemplo, ou até os antigos, aqueles que tinham maior que 2 metros quadrados ou menor que 2 metros quadrados, ou o mesmo tipo de parede, tem como você fazer isso também dentro do Orsabim, mas você tem uma coisa bem interessante que também é trabalhar com os ambientes, com os rooms, né? Quer dizer, numas etapas bem iniciais do projeto, eu posso fazer o Orsabim, e aí eu vou fazer aqui um zoom para vocês entenderem claramente, ó. Eu tenho aqui no Orsabim, o Orsabim mostra o que eu estou orçando. Isso aqui é o ambiente. É aquela fase inicial que eu estou lá no anteprojeto ainda, eu estou estabelecendo quais são os meus ambientes, qual é a minha área molhada, e já estou estabelecendo o que seriam os meus acabamentos, estou pensando nos meus acabamentos ainda. Mas então eu já tenho aqui, por exemplo, eu posso ter uma legenda de revestimentos desse tipo aqui, com piso 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que cada desses pisos representa, e eu posso pescar isso no Orsafácil e no Orsabim através da pesquisa em ambientes. Então você está vendo aqui os filtros de ambiente, né? Ele estabeleceu que eu tenho 9 ambientes aqui que atendem a esse critério. Que critério é esse? É o acabamento de parede igual à parede 03. O que é a parede 03? A parede 03 é isso aqui. É a cerâmica 30 por 30, Porto Belo, etc. E tal. Vocês compreendem o poder que isso te dá em fases muito precoces de projeto? Eu posso testar tudo a partir do momento que eu já tenha simples ambientes definidos. Eu não preciso de muito mais do que isso. Então as decisões vêm mais cedo e são muito mais rápidas e são orientativas, quer dizer, para a nossa tomada de decisão, não só na arquitetura, como na estrutura ou qualquer outra disciplina. A discussão que eu estava conversando com o Tom antes ali, era justamente que alguns escritórios de arquitetura já estão chegando ao ponto de fazer esses estudos de ambiente com o Orsabim e comparar com o orçamento preciso, através de um estabelecimento de índices. Então, ao invés de você se preocupar em retirar 2 metros quadrados de uma janela, se você não tem uma média, será que não existe dentro de uma mesma forma de projetar uma média de quanto esses vãos, para um certo escritório de arquitetura, representam em relação ao seu projeto? Tem sim. Tem sim. Os arquitetos, se você trabalha com um arquiteto e depois trabalha com outro arquiteto, cada arquiteto tem a sua, vamos dizer assim, a sua assinatura projetual. Então, nós somos capazes de estabelecer esses índices para não precisar você chegar ao ponto de ter uma modelagem, vamos dizer assim, trabalhosa em relação aos projetos em obras particulares. Eu entendo perfeitamente que em obras do governo e que você tenha que provar às pessoas que você tem um orçamento absolutamente preciso a partir de um quantitativo absolutamente preciso. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, vocês têm essas opções.
vocês podem ir para uma modelagem precisa ou pode fazer uma estimativa de custo, também precisa a partir de experiência em função de estudos de ambiente. Tá? Bom, a pergunta final é a seguinte, pô, mas o OrçaBIM, ele é um plugin para Revit. Caramba, eu trabalho com IFC, como é que eu faço? Aí tem muita gente que fala assim, por exemplo, a AutoQI trabalha com todos os programas de instalações, e a AutoQI é líder de mercado de instalações. Você tem um monte de gente trabalhando com IFC. Então, o que a gente tem feito, o que o Antônio está ajudando a fazer, o que os programadores da AutoQI estão ajudando a fazer, o que o Andres e o Rodolfo estão ajudando a fazer, é estabelecer um IFC correto. Né? O que é correto? Se o IFC vier para o OrçaBIM com as informações de forma correta, estabelecidas para a Builder Smart, o OrçaBIM vai ler. O OrçaBIM precisa que a informação venha do IFC com unidade. Por exemplo, o Revit trabalha com unidade, então não adianta eu dar um número para o Revit, eu tenho que dizer se esse número ele é quilo, é metro quadrado, ou é metro. Então eu tenho que dizer qual é a unidade, por exemplo, da AutoQI não vinha isso, quer dizer, vinha um número, mas não vinha qual é o tipo de unidade. Aí vem o atendimento das software houses, né? Que está sendo excelente. Por exemplo, o programador da AutoQI já resolveu isso no QI Builder. E agora a gente está conversando com o Anderson, com o Rodolfo, também para resolver algumas coisas e acertar alguns tipos de modelo para que a gente possa ler claramente o IFC. Então, hoje, eu já consigo, por exemplo, isso aqui é um projeto feito no Open Building, é o antigo EcoSim, da Bentley, né? Onde eu já consigo ler as paredes pelo OrçaBIM. Eu vou dar um zoom rápido aqui para vocês verem. Tá? Então, eu consigo identificar o tipo de parede. Tá? Aqui eu já consigo também, vocês verem que eu marquei aqui a parte de cima, então ele já identificou um tipo de revestimento. Tá? E aqui eu já consegui também, identificar também de que local. Então, se eu estudar o IFC, e ele for escrito como deve ser escrito, e a gente perder um tempinho inicial de você fazer um template, porque é possível fazer um template no OrçaBIM e no OrçaFácil, que você reaproveita esse template. Então, se eu fizer esse trabalho anterior, eu posso sim ler IFC. Nós temos um grupo, e o Tom participa dele, de grupo beta, né, de estudo do software beta, que ajuda o desenvolvedor, que é o Thiago e o Fábio, da OrçaFácil, a azeitarem esse processo. Tá? Aqui já é com o QI Builder, eu mostrei com a Bentley, o IFC da Bentley, aqui já é com o IFC do QI Builder, né? Onde você tem a identificação, vou dar um zoom aqui porque vale a pena vocês verem. Isso aqui é o quadro do editor de subcritérios do OrçaBIM, ele lendo absolutamente todos os cabos relatados pelo QI Builder. Tá? Essas próximas imagens aqui, os créditos são do Tom, está escrito aqui no cantinho, para não roubar a imagem de ninguém. Tá? Então, o Tom fez lá os testes lá nas obras do Exército e ele viu também que pode, o OrçaBIM tem uma ferramenta muito interessante, que é o elemento vinculado com filtro. Quer dizer, eu consigo dar um clique nesse botão aqui, clicar no elemento que eu quero fazer, esse elemento vem para cá já com o subcritério dele. Né? Isso aqui depois eu posso gravar. Então, ele fez isso, veio para cá com o subcritério e ele fez uma comparação. Isso aqui já foi ligado diretamente com o desenvolvimento da AutoQI. Então, o programador da AutoQI, que é o Edvânio, ele mandou para a gente o relatório de peças produzidas lá pelo software, de forma convencional, vamos dizer assim, tá? E que a gente fez a comparação com o que o OrçaBIM está valendo. Então, alguns problemas a gente está relatando, então a gente está azeitando esse processo,
que deve ficar cada vez melhor e mais assertivo em outras versões, tanto da AutoQI quanto do próprio Wasabi. E aqui, para finalizar, o plugin é o caso dos modelos do ArchiCAD, que são também exportados em IFC. Então, eu estou lendo dentro do Revit com o plugin do Revit, que é o Wasabi, e eu consigo identificar, vocês veem aqui, eu vou dar um zoom também aqui, eu consigo identificar o tipo de parede, o andar da parede, em que nível que ele está. Então, eu consigo também fazer uma quantificação através do IFC da Graphisoft. Eu não vou dizer para vocês que é simples, não é. Quer dizer, é necessário se perder um tempo maior para se montar um template, para se ter essa condição de fazer um levantamento automático em função do IFC. Autodesk não faz muita questão de que o IFC seja bem lido pelo Revit, né? Mas a gente consegue sim fazer e funcionar com modelos IFC dentro do Wasabi. Bom, eu já estourei todos os meus tempos também, né? Então eu agradeço a vocês aí a atenção. Eu vou deixar essa apresentação à disposição de vocês, aí eu disponibilizo e você, não sei como, mas você achará um jeito, afinal vocês são o cara, né? E aí você disponibiliza para quem quiser. Tá bom? Muito obrigado, gente.